Olá, estamos começando mais um programa do ciclo de teleconferências do projeto Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, que é promovido pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Este programa tem como objetivo oferecer atividades extracurriculares aos estudantes do Departamento de Ciências da Administração. E as oficinas de gestão traduzem a tradição do Departamento da Universidade Federal de Santa Catarina no desenvolvimento de valores, atitudes, conhecimentos e habilidades técnicas necessárias ao enfrentamento dos desafios de um novo ordenamento mundial. Aqui você conhecerá importantes personalidades da área das ciências da administração e receberá subsídios à sua formação e ao seu desenvolvimento profissional. O nosso convidado de hoje é o gerente de Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco do Brasil, aqui em Santa Catarina, Carlos Werner Neto. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. O Carlos é engenheiro agrônomo com pós-graduação em Desenvolvimento Agroindustrial e também em Agronegócios. E há 16 anos atua como funcionário do Banco do Brasil, tendo desempenhado diferentes funções ao longo de todo esse período. O tema sobre o qual nós vamos conversar aqui, Carlos e eu, é o desenvolvimento regional sustentável. Carlos, tudo bem? Tudo bem. Uma saudação inicial aos alunos que nos acompanham aqui nesse programa. Ok, boa noite aos alunos da graduação, os presenciais e à distância. Queria agradecer também o convite, a oportunidade do Banco do Brasil estar aqui expondo um pouquinho do seu trabalho aí na comunidade. Agradecer à Universidade Federal. Ok, bom, antes de a gente conversar especificamente com o Carlos aqui no estúdio sobre desenvolvimento regional sustentável, exatamente o que é, como surge e que tipo de resultados ele representa para a sociedade, a gente acompanha uma reportagem produzida especialmente sobre esse assunto. Vamos acompanhar então. Criada em 2004, com a proposta de promover a inclusão social por meio da geração de trabalho e de renda, a Estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável, DRS, já mudou a vida de muitos brasileiros. O objetivo do projeto, ligado ao Banco do Brasil, é promover o desenvolvimento sustentável das regiões, trazer qualidade de vida e fonte segura de renda para os moradores de comunidades espalhadas por todo o país. O DRS prevê a democratização do acesso ao crédito e o incentivo ao associativismo e ao cooperativismo. Isso é feito através do apoio, da capacitação e do financiamento fornecidos pelo banco e pelos seus parceiros. O DRS foi pensado através do contato direto com as cidades brasileiras e espera estimular o desenvolvimento do potencial produtivo de cada região, levando em conta suas características e peculiaridades. O Banco do Brasil formulou a metodologia DRS, que prevê capacitação e treinamento para a comunidade e para todos os parceiros do projeto. Dessa forma, é possível que o banco atue constantemente em conjunto com a comunidade, com os parceiros e com as entidades governamentais de cada município. Também é valorizado o conceito da cadeia de valor, através do qual os trabalhadores adquirem uma macrovisão do processo produtivo, podendo elevar a competitividade frente ao mercado. É importante que os resultados dos negócios sejam duradouros e sustentáveis e que beneficiem várias gerações. Atualmente, o DRS beneficia mais de 100 atividades por todo o país, apoia 6.000 planos de negócios e auxilia cerca de 1 milhão de famílias. Os parceiros do Banco do Brasil já investiram 2 bilhões de reais nos projetos e o banco já liberou 5 bilhões e 600 milhões de reais. Através do DRS, são possibilitados ganhos para a sociedade, para o governo e para o Banco do Brasil. Através do princípio participativo, o DRS promove a redução do analfabetismo, o aumento da capacidade profissional, o acesso à informação e à tecnologia, a melhora da qualidade de vida e a valorização da cultura local. Ok, aí você pode observar rapidamente uma síntese do que é este projeto que o Carlos tem para conversar conosco aqui, que é do envolvimento do Banco do Brasil nessa proposta de um desenvolvimento regional sustentável. Mas, Carlos, para abrir essa nossa conversa, eu queria ver se a gente consegue definir o começo dessa metodologia, digamos, ou desse conceito, e afinal, o que vem a ser desenvolvimento regional sustentável? Bom, o DRS, na verdade, ele começou em 1993, uma discussão dentro do Banco do Brasil,
com a ideia de se discutir geração de desenvolvimento, né? Em 94, então, se fundou uma gerência em Brasília que começou a trabalhar alguns projetos de desenvolvimento envolvendo agências dos estados do Norte e Nordeste, né? E esses projetos começaram a frutificar, começou a dar resultado, né? A gente começou a perceber que as pessoas realmente estavam tendo um pouquinho mais de qualidade de vida. O banco, então, deixou de ser um mero repassador de recursos, né? Ele passou a ser um agente de discussão de desenvolvimento dentro daquelas comunidades. E isso começou a tomar uma força, né? E as próprias comunidades começaram a valorizar. No Norte e Nordeste, as agências envolvidas, então, começaram a ter demanda não só para um projeto, mas para 2 projetos, 3 projetos, né? Atendendo diversas cadeias produtivas. E aí o banco achou por bem que talvez, então, o ideal seria que isso se multiplicasse por todo o país. Então, em 2000 e... Na verdade, eu falei 94, acho que 2004. Falei 2004. Em 2007, então, nós tivemos a fundação, né, das gerências de desenvolvimento regional sustentável em todos os estados do país, né? E não foi diferente, Santa Catarina também ganhou, então, essa gerência de desenvolvimento regional sustentável. E a proposta qual é? A proposta é a gente promover projetos de geração de desenvolvimento, pelo menos um em cada agência do Banco do Brasil. Ou seja, onde o Banco do Brasil está presente, nós tenhamos pelo menos uma discussão em torno de uma cadeia produtiva para a geração de desenvolvimento. E aí nós temos hoje aí 202 projetos em andamento aqui no estado, né? E a proposta é essa, na verdade, a gente deixa de ser um mero repassador de recursos, né? Ou onde a pessoa vai no balcão tomar o crédito e passa a promover uma discussão em torno de uma cadeia produtiva, e o crédito passa a ser um dos componentes para a geração desse desenvolvimento, né? Então essa que é a ideia do DRS, sempre com foco na questão da sustentabilidade, com a visão do ambientalmente, né, correto, do economicamente viável e do socialmente justo, né, naquele tripé da sustentabilidade, onde se verifica, claro, a questão cultural, né, a diversidade cultural sempre respeitada, né, onde a gente está inserindo, onde a gente está discutindo, né, a geração de desenvolvimento. Em primeiro lugar, vem o respeito à diversidade cultural daquele local. Então, agora, essas são as bases aí do DRS. Essas noções às quais tu te referiste agora há pouco, quer dizer, ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo, é isso? Isso. Isso não é tão recente assim, quer dizer, isso já vem, também não é tão, não voltamos tanto ao passado, mas essa é uma noção que a sociedade tem aprendido a desenvolver e refletir já de alguns anos. Mas o banco parece que descobriu uma vocação nova como agente financeiro, que é uma instituição bancária, que foi de estimular, alavancar e promover projetos envolvidos com esse tripé, do economicamente correto, economicamente viável e do socialmente justo. É isso? É um novo perfil de uma instituição financeira como o banco, Carlos? Na verdade, quando o banco chega numa comunidade, ele não quer inventar a roda, né? Na verdade, já existem projetos acontecendo, né? E eu costumo dizer também que o DRS, ele não é do Banco do Brasil, ele é um DRS da comunidade. Isso não é eu que digo, é o próprio banco diz, né? O DRS é da comunidade, ele é dos parceiros que estão envolvidos. Então, o princípio do DRS é o princípio participativo, né? E quando a gente vai para uma comunidade discutir com a comunidade, a gente discute aquilo que está acontecendo, o que é que a gente pode potencializar, né? Então, é algo simples. Na verdade, o gerente da agência, ele sai um pouquinho do seu ambiente da agência em si, vai exercer um trabalho, uma função de negociador, de sair, de buscar parcerias, que é uma coisa que ele já tem o hábito de fazer, de visitar a prefeitura, de visitar a Câmara de Vereadores, só que inserido aí o ingrediente de uma discussão em torno de uma proposta, de uma cadeia de desenvolvimento, de uma cadeia produtiva, né? Então, potencializar, talvez seja uma nova função que o banco está exercendo, mas potencializar aquilo que o banco já vinha fazendo com uma metodologia definida, né? Então, o banco criou uma metodologia para desenvolver isso, e aí o que a gente pode, talvez, aí
tornar mais visível aquilo que o banco talvez já vinha fazendo, mas de uma forma mais não tão organizada, né? E não tão clara para a sociedade, né? E aí, claro, quando você tem uma metodologia, quando você tem todas as condições, isso toma uma visibilidade e as pessoas passam a reconhecer também, e aí reconhecem o papel que o banco exerce de agente de desenvolvimento, né? Porque na verdade, assim, eu acho que a gente está falando sobretudo para alunos da área de administração, a impressão que se tem de uma instituição bancária é de que ela trabalha com um produto chamado dinheiro, né? Então ela empresta dinheiro, ela financia, ela viabiliza, mas essa nuance, esse perfil motivador, agregador e tal, me parece que é algo novo no perfil de uma instituição como o banco. Quem conhece instituições bancárias há algum tempo, quer dizer, o Banco do Brasil, por exemplo, sempre teve a carteira de crédito agrícola, em que você visitava o agricultor para ver se ele estava precisando de financiamento para a safra, enfim. Mas era um trabalho que, normalmente, se eu estiver enganado, você vai me corrigir, ele se restringia a uma abordagem mais técnica, né? Quais são as taxas, quanto é que eu posso fazer para você, olha, a sua safra vai ser de quanto. Esse é um componente novo, esse de você agregar aquela cadeia produtiva, estimular aquela comunidade, aquele arranjo produtivo, enfim. Isso mudou um pouquinho, né, Carlos? Você que tem essa experiência de vários anos no banco, houve essa evolução, né? Eu acredito que passa também pela questão de uma adaptação do mercado, né? O banco começou a ver o mercado, como o mercado estava sinalizando, a preocupação com a sustentabilidade, né? E procurou também ir se adaptando e está se adaptando, né, ao mercado constantemente, né? Então eu acho que essa é uma questão também de você se adaptar, né? Hoje não se admite uma empresa situada numa comunidade, sorvendo o lucro daquela comunidade e não devolvendo ela de alguma forma o desenvolvimento, né? Então é algo para qual as instituições estão despertando mesmo. Estão despertando, exatamente, né? E o banco não é diferente, o banco também tem essa preocupação. A preocupação também de tornar essa sociedade sustentável, porque tornando a sociedade sustentável economicamente, ele também vai se tornar sustentável, né? Afinal de contas, o banco vive de bancarizar, né, de crédito, de taxas, enfim, e ele depende que a sociedade esteja economicamente viável, né, e equilibrada para conseguir também se manter sustentável, né? Então, tem isso que você falou, sim, tem uma adaptação do mercado e isso a gente percebe que está evoluindo aí. Você vê os índices, né, de sustentabilidade da própria Bovespa, né, essa preocupação, né? E cada vez mais o mercado responde a isso. As empresas que têm um perfil de socialmente responsáveis têm um determinado crédito com o consumidor, digamos assim. Aquelas que ainda não aderiram a determinados tipos de programas e metodologias específicas têm uma certa resistência, né? A sociedade evoluiu nesse sentido também. Com certeza. E tem também uma discussão que a gente sempre faz com algumas empresas sobre a questão do passivo ambiental, né? Pois é. Às vezes nós chamamos para parceria, ou as empresas nos procuram, né? Porque tem um determinado passivo ambiental, precisam aplicar, né, ou devolver para a sociedade de alguma forma, porque houve um estrago, né, no meio ambiente, vamos dizer assim. E aí, então, precisa aplicar de alguma forma na sociedade e acaba nos procurando por saber que o DRS é um projeto que está à frente do Banco do Brasil e que é um projeto sério. Então, muitas nos procuram para aplicar esse recurso, que ela precisa aplicar por lei, né, por ser um passivo ambiental, onde o Ministério Público está em cima. Então, nos procura para apoiar, né, na construção de um projeto ou uma parceria de um projeto de desenvolvimento. Ok, eu quero lembrar você que está nos acompanhando ao vivo pela internet, que você pode mandar também suas dúvidas, enfim, pode acessar o ambiente e pode participar sugerindo novos temas, outras palestras que poderemos ter. O endereço, claro, é o www.oficinascad.ufsc.br. Eu tenho, aliás, aqui, Carlos, uma questão trazida pelo José de Lages. O governo criou o sistema EI, Empresa Individual, para tirar o cidadão da informalidade e colocá-lo no mercado formal. Do ponto de vista da igualdade social, como você acredita que essa ação continua, ou melhor dizendo, contribui para o desenvolvimento sustentável? Essa de você trazer as pessoas para a formalidade, permitir que elas tenham acesso a crédito, por exemplo, e a outro tipo de situação formalizada. Esse é um exemplo da necessidade de uma articulação, acredito eu, né, uma opinião minha, de uma articulação
da sociedade, das entidades envolvidas com esse público, para que ele realmente consiga vir para a formalidade, né, de uma forma sustentável, né? Eu acredito que essa lei, por si só, não resolveria, e até poderia trazer mais problemas, né? Porque você tem uma série de custos, né? E o que eu digo é o seguinte, que nós precisamos que, além da lei, que é excelente e importante, né, nós precisamos ter capacitação, profissionalização das pessoas, nós precisamos ter um entendimento da sociedade e das entidades envolvidas com esse público de que eles precisam de apoio, né? Que muitas vezes tem que se buscar caminhos menos burocráticos para facilitar, né, que essas pessoas realmente progridam. Então, acredito que isso é que vai tornar a coisa viável e socialmente justa, né? Se a gente não pensar essa lei por si só, mas pensar em construir, né, algo maior em torno dela, para que as pessoas realmente consigam vir para a formalidade de uma forma saudável e sustentável. Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais no detalhe, porque o Carlos atua especificamente aqui em Santa Catarina, mas eu queria, ainda no âmbito do programa, em termos nacionais, Carlos, como é que tem sido a reação das comunidades que são estimuladas pelo Banco do Brasil e dos parceiros, e a gente viu agora há pouco ali, que é um volume significativo de recursos que os parceiros do banco nesse projeto têm investido. Como é que tem sido há uma unanimidade em torno da importância do projeto? As pessoas se integram mesmo, se agregam a ele? Aquilo que eu já comentei. Na verdade, assim, já tem, nós percebemos que as entidades, as instituições, os órgãos, muitos estão preocupados e seguindo o mesmo caminho, né? Então, o que a gente tem feito e tem identificado a importância, eu acho que está claro aí que é um processo que não volta mais, eu acho que é uma coisa que está sendo construída cada vez mais, né? E aí nós temos aí uma quantidade de empresas e de instituições apoiando e colocando recursos de fato. Isso é uma demonstração de que nós estamos no caminho certo e de que o projeto está tomando um corpo grande. Eu posso citar vários parceiros aí, né? O próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Conab, o Ministério da Pesca e Aquicultura, os ministérios em geral, o Ministério da Integração, todos eles têm provocado, todas as instituições, né, posso citar inúmeros, o próprio BNDES, que fez uma parceria enorme com o banco agora, um convênio, estabeleceu um convênio através do Fundo Social BNDES, onde ele está colocando recursos do Fundo Social para viabilizar os DRS, né? Então nós temos diversas entidades aí se abraçando, né, em prol da geração do desenvolvimento. Claro que cada um tem a sua metodologia, cada um busca, né, o desenvolvimento, a divulgação, o trabalho da sua entidade, né? E o Banco do Brasil também. Então a gente faz o nosso trabalho, faz o DRS, mas a gente sabe que sem essas parcerias a gente não consegue dar continuidade ao projeto. Mas o projeto, como ele é participativo, ele não faz sentido a existência apenas do Banco do Brasil na discussão, né? A gente não pode se isolar. A gente, na verdade, tem que estar sempre provocando, e é o que a gente chama de concertação dentro da metodologia, né? De orquestração mesmo, né? De concertação. Então, no meio do processo, a gente pode vislumbrar a necessidade de buscar um outro parceiro. Então, a gente vai lá, faz a concertação com aquele parceiro e traz ele para a jogada. E no Brasil inteiro, isso tem acontecido das mais diversas formas, mas a gente tem percebido que só tem fortalecido, só tem crescido. No Norte e Nordeste, como nós já estamos há mais tempo, né, a gente tem isso muito claro, né? É importante a gente destacar que o Sul, região Sudeste e Sul, algumas características são, né, peculiares, né, assim como no Norte e Nordeste. A gente tem procurado respeitar essas características no que diz respeito à organização social, né, organização de cooperativas, associações, o nível de qualificação, de capacitação. Mas, enfim, entendo que o Brasil todo tem visto isso com as instituições que têm se unido, né, ao Banco do Brasil, têm visto isso com muito bons olhos. E o exemplo disso é que nós estamos cada vez mais buscando, trazendo esses parceiros para dentro do jogo, e esses parceiros querendo aplicar, acreditando no projeto, que é o caso aí que eu citei do BNDES, por exemplo.
E nós temos aqui também, o Carlos, eu posso mostrar, daqui a pouquinho a gente tem condição de visualizar. Esse aqui é um material que o Banco do Brasil, essa diretoria agora, né, antes uma gerência, agora uma diretoria nacional, né, de desenvolvimento regional sustentável, produziu, que dá um pouco dessa ideia do que seja esse desenvolvimento regional sustentável do ponto de vista da atuação, evidentemente, do Banco do Brasil. E é interessante porque ela fala de casos, né, de cases, como a gente costuma dizer. O caso que é retratado aqui é lá do Nordeste, do Rio Grande do Norte. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência aqui, lá no Rio Grande do Norte, Carlos. Então, essa experiência é um DRS com assentados, num assentamento, né? Eu conheço, inclusive, a liderança lá, a Livânia. Ela já, inclusive, divulgou esse trabalho para o Banco do Brasil também. Visitei esse projeto, muito interessante, né? E lá a proposta foi a produção de forma integrada, né? Onde as famílias se dividiram, se organizaram, né? E se dividiram em tarefas e aí começaram a produzir o peixe, né? Uma das cadeias produtivas lá é o peixe. É uma cidade do litoral do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, exatamente. E que era um assentamento que estava buscando uma alternativa, um apoio, né, para a organização social. Então lá inicialmente se buscou, né, através desse desejo deles, quais parceiros vocês precisam, né? Que parceiros vocês acham interessante que esteja aqui? Bom, a gente acha interessante que esteja a universidade, a gente acha interessante que esteja o SEBRAE, achamos interessante que, além do banco, né, esteja mais fortalecida aqui a nossa relação com a prefeitura. E aí o banco, enquanto um agente que exerce uma certa liderança, isso é inegável, né? Tem um papel institucional. Institucional, exatamente, vai lá e vai conversando com cada entidade dessa, colocando a situação, né? E trazendo para uma discussão. E aí, pessoal, vamos construir algo de bom aqui para esse assentamento? O que é que cada um pode trazer? O que cada um, dentro da sua peculiaridade, do seu trabalho, o que pode agregar, né? Então, alguns levam consultoria, uns levam tecnologia, né? E aí, com isso, se construiu, aí, através de algumas cadeias produtivas, esse assentamento que é sustentável, né? Hoje, eles estão exportando, né, o produto deles, eles mandam mamão, por exemplo, para o Brasil inteiro, né? Então, agora construindo, agregando valor, que também é um dos objetivos aí do DRS, agregando valor com o peixe, né, fazendo lá um curtume de pele, né, do peixe também, para a produção de bolsas, artigos em geral, né, artesanato. Então, produzindo girassol para a produção também de biodiesel. Então, uma comunidade, né, que tinha muita dificuldade para se organizar, diante de muitas discussões e tal, levando a metodologia, né, que a gente aplicou lá, conseguiu se organizar e se tornar sustentável economicamente e respeitando a questão ambiental, né, que é uma questão fundamental, é um dos requisitos. Então, sempre se discute, né, mas para onde que vai o subproduto do peixe, né? Então nós precisamos ter um encaminhamento para uma fábrica de farinha de peixe. Para onde que vai o couro? Não, então nós precisamos ter um curtume, né? Então, de tornar realmente a questão sustentável do ponto de vista ambiental, isso é fundamental. Que normalmente, quando a gente discute a questão do bolso, né, é difícil a gente ter esse entendimento. A gente que está de fora é fácil falar, né? A gente que está de fora é fácil falar, Batik. De fora é fácil falar, mas para quem está ali dentro e sabe que o peso daquilo é um peso que vai no bolso, né, é difícil você raciocinar que aquilo vai ter um custo, né? Mas a visão que a gente procura levar é a visão da sustentabilidade, né? A gente sabe que se a gente não tiver um meio ambiente respeitado, a gente não vai tornar esse projeto sustentável. E aí não vai dar certo, por mais que ele gere lucro agora, daqui a um tempo, nas próximas gerações, como é que vai estar essa situação, né? Temos aí um caso aqui em Santa Catarina mesmo, um caso bastante típico, que é o Complexo Lagunar, né, que é um projeto aí que envolve todo o Complexo Lagunar, onde a gente discute a pesca artesanal, né, da comunidade ribeirinha das lagoas que envolvem ali o Complexo Lagunar. E não tem como a gente discutir a questão do desenvolvimento econômico e de alternativas econômicas para aquele público se a gente não colocar em pauta a viabilidade ambiental das lagoas, né? Onde a gente tem ali um
onde tem uma grande quantidade de produtores rurais no entorno que despejam, né? Claro, isso muitas vezes inconscientemente ou sem a preocupação, mas despejam alguns agrotóxicos. Nós temos a especulação imobiliária, enfim, nós temos uma série de questões ali no entorno que precisam ser resolvidas para se viabilizar não só a pesca artesanal, mas a própria lagoa, porque daqui a pouco ninguém vai mais usar essa lagoa, ela já vai estar estéril, né? O que tem alguns trechos ali da própria lagoa, alguns locais que já foram mapeados por órgãos especializados que já identificaram ali uma esterilidade, né? Uma ausência de vida por conta da questão da poluição, dos assoreamentos, enfim. Ok. Bom, nós vamos agora assistir uma segunda reportagem, essa que trata especificamente da questão do desenvolvimento regional sustentável aqui no estado de Santa Catarina, que é a área de atuação específica do Carlos Werner Neto aqui, que é o gerente de desenvolvimento regional sustentável do Banco do Brasil. Então a gente acompanha agora esta segunda reportagem e depois, na sequência, continua falando com o Carlos, especialmente sobre a atuação do banco e desse projeto de desenvolvimento regional sustentável no estado de Santa Catarina. Vamos lá. Em Santa Catarina, o projeto de desenvolvimento regional sustentável teve início efetivo em 2007. O DRS chegou ao estado em 2005, quando foi realizado um projeto piloto que envolveu 5 agências do banco. Com a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil, este passou a atuar em todos os municípios catarinenses. O DRS busca apoiar as atividades produtivas que sejam identificadas como as vocações e potencialidades de cada região. Essas atividades devem ser economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas. O Banco do Brasil atua em parceria com várias entidades públicas e privadas. Cada uma realiza uma tarefa diferente, atuando de acordo com a sua competência. Em 2009, estão sendo implementados 202 planos no estado. A previsão até o fim do ano é que o número chegue à marca de 225. Com esses projetos, 48.032 famílias são beneficiadas. O total de recursos programados para 2009 é de R$ 182.200.000. Entre as atividades apoiadas no estado estão a bovinocultura de leite, com 76 planos implementados, a apicultura, com 15 planos, a maricultura, o artesanato, a reciclagem, entre outros. Em Florianópolis, é realizado um projeto de maricultura. Em Tijucas, o cultivo do maracujá incentiva a diversificação da pequena propriedade rural e a organização dos produtores, gerando renda e garantindo o autossustento dos envolvidos. Mas o DRS não traz benefício apenas para o produtor. Todos saem ganhando. A prefeitura, que aumenta a arrecadação de impostos, o banco, que conquista mais clientes, e toda a sociedade. Ok, esse finalzinho da reportagem aí dá uma amostra exatamente dos resultados que um projeto como esse tem apresentado. Quer dizer, ganham aquelas famílias e comunidades envolvidas, ganha o município ou municípios daquela região e ganha, sobretudo, o banco, né, que tem essa finalidade também. Qual é o balanço que se pode fazer? Há quanto tempo o desenvolvimento regional sustentável vem atuando dentro desse projeto Banco do Brasil aqui no estado de Santa Catarina, Carlos? Então, aqui em Santa Catarina, nós iniciamos, quando foi fundada a gerência aqui, né, quando eu voltei aqui para o estado, fiquei uns anos fora. Nós iniciamos esse trabalho aqui em 2007, no início de 2007. Um pouco mais de 2 anos do projeto. Um pouco mais de 2 anos, né? Mas em se tratando de desenvolvimento, de geração de desenvolvimento, né, todo mundo deve imaginar que isso é muito pouco tempo. Né? Para a gente começar a colher frutos, né, e a mostrar para a sociedade catarinense, olha, o DRS está dando certo, está dando resultado e tal, ainda vai um bocadinho de tempo. Mas, claro, nesse período a gente já tem alguns resultados favoráveis, né? Alguns casos de projetos aí de DRS que a gente já percebe que está se colhendo alguns frutos, né? Temos alguns casos aí nas regiões do interior do estado, onde a gente tem, em Guatambu, por exemplo, né, que é um caso que a gente tem lá, onde a gente tem algumas famílias que, os familiares que tinham saído do campo, alguns retornaram, né, algumas pessoas que viviam do Bolsa Família apenas, né, passaram a ter acesso também ao DRS e à produção
de forma organizada e se sentiram mais seguras, inclusive para devolver o Bolsa Família. Olha só. Né? Então isso foi um resultado muito positivo que a gente teve lá e é isso que a gente busca, né? Então nós temos algum balanço positivo aí. Tem muita coisa para melhorar. Isso envolve também uma questão que é uma mudança cultural, né? Dentro da própria instituição e dentro da própria sociedade, de entender o papel do banco nesse momento, o que o banco pretende com isso. Aquilo que você falou, quando a gente chama para uma reunião, a primeira visão, o primeiro pensamento que vem, vai ter crédito, né? O banco está chamando para uma discussão, vai ter recurso para determinada atividade. E não necessariamente o crédito vem em primeiro lugar, né? Existem pesquisas aí, quando você vai discutir a questão de geração de desenvolvimento e necessidade da sociedade, o crédito aparece em quinto lugar, né? Então, vem antes a saúde, vem a questão da educação, da capacitação profissional, necessidade de novas tecnologias, né? E claro, vem a questão do crédito, né? Na maioria dos casos aí. Então, a gente tem visto que o saldo é bastante positivo aí no Estado e acredito que isso só tende a crescer, né, os projetos. Carlos, eu tenho aqui também uma outra publicação, a exemplo daquela que eu mostrei anteriormente, só que essa aqui é especificamente do trabalho aqui no Estado de Santa Catarina. Depois o Carlos vai nos dizer como é que as pessoas podem ter acesso a esse material, mas no encerramentozinho do programa a gente fala um pouco sobre isso. E eu estou observando aqui, eu já tinha dado uma olhada, quer dizer, foram em 2009 202 planos em implementação, quer dizer, alguns em um estágio mais avançado, outros ainda numa fase mais inicial. Número de famílias envolvidas, 48.032 famílias nesse balanço de 2009 e total de recursos programados, 182,2 milhões para o Estado de Santa Catarina. Sim. Mas o que mais me chama a atenção, e é isso que eu quero dirigir na questão a você, é a variedade de perfis da atividade produtiva envolvidas em cada um desses municípios. Então, só para vocês terem uma ideia, tem de criação de tilápia, em Abelardo do Luz, por exemplo, a bovinocultura de leite em municípios como Agrolândia, Água Doce, Água de Chapecó, hortifruti grangeiros em Araquari, reciclagem em Araranguá, e aí vai vários outros, cultivo de maçã, artesanato, floricultura. Isso é, sobretudo, o respeito à vocação regional, Carlos? Isso é identificado no projeto? Como é que funciona essa questão de definir qual é a atividade produtiva que vai ser financiada, estimulada, coordenada nesse projeto, ou concertada na concertação? Sim. Dentro da metodologia que o banco desenvolveu, então, existe um momento onde o gerente da agência, ele sai lá da sua agência, né, e vai discutir, entender melhor qual é a dinâmica econômica dentro daquele município onde o banco está, né? Então ele sai, vai conversar com o diretor da escola, né? Às vezes conhece uma determinada liderança de uma comunidade, conversa com aquela liderança também, conversa com a prefeitura, conversa com a Epagre, que tem sido uma grande parceira nossa também. E aí vai, através dessas conversas, apresentando, né, o DRS e discutindo, olha, o que você acha, qual a atividade que você identifica que precisa de apoio, o que está acontecendo aqui no município, que a gente gostaria de potencializar, que a gente poderia potencializar, que a gente poderia gerar uma discussão em torno dessa cadeia produtiva. E normalmente, com essas conversas, o banco agenda aí uma reunião, um grande encontro, onde chama todas essas lideranças, chama a comunidade também, já que a opinião da comunidade ela é primordial nesse processo, né? A comunidade tem que desejar, né, que se tenha essa discussão em pauta, né? E a partir disso, então, é que se define, a partir dessa discussão, né, que se define aí pela atividade. Em alguns locais, né, se traz em pauta aí 4, 5 cadeias produtivas, né? E aí, no final, faz uma votação e se elege aí para se trabalhar aquela cadeia produtiva. Mas nada impede que uma agência, assim como a gente tem exemplos aí no Estado, conduzam mais de um DRS, né? Iniciam com um, a hora que está andando, começa um segundo. Em Timbó mesmo, nós temos lá o DRS da panificação, que é um grupo de pessoas que precisavam se organizar também, sentiam essa necessidade, sentiu a necessidade de ter acesso também a outros parceiros, né? E desenvolveram lá o DRS de pães e bolos, né, de panificação, que está indo muito bem, estão se organizando.
com muito custo e tal, mas conseguiram agora se organizar, cada vez está vindo, que aí a coisa começa a andar, então cada vez começa a pintar mais gente interessada, né? E agora eles estão construindo o DRS de plantas medicinais, né? Que é um uma outro nova DRS. atividade produtiva que às vezes estava até adormecida ou ignorada talvez, ou nem se identificava. Exatamente. E de repente E nessa metodologia que você disse que o banco desenvolveu, quais são as etapas, quais são os passos? Como é que começa um processo de DSR a partir desse contato da agência do Banco do Brasil lá na cidade, seja ela qual for a cidade, pequena, média ou grande, enfim? Ele começa basicamente com a capacitação dos funcionários da agência, né? Então nós temos no estado, nós já tivemos um momento de 100% das agências capacitadas. Hoje, claro, com as transferências e mudanças de funcionários, a gente precisa sempre estar fazendo novos cursos, mas nós iniciamos com a capacitação para que o gerente da agência e mais um funcionário saibam conduzir esse DRS lá. Então nós iniciamos com a capacitação. Também nós convidamos alguns parceiros para se capacitarem, né, no DRS. Então a gente inicia com esse processo e aí partimos aí para a discussão da definição da atividade, né, que isso faz parte da metodologia. Faz então a discussão, define-se a atividade e então elabora-se e forma-se uma equipe de discussão, que a gente elege lá uma equipe de DRS, que a gente chama, onde participam dessa equipe essas lideranças interessadas, né, em unir as forças aí em prol daquela cadeia produtiva. E aí faz então um diagnóstico dessa cadeia produtiva, né? O diagnóstico ele não passa só pela questão econômica, isso é importante frisar, porque se a gente está falando de social e ambiental, esse diagnóstico ele tem que focar isso também, né? E aí no social a gente discute como é que está o nível de alfabetização dessas famílias, né? Como é que está a questão da saúde, né? Enfim, se discute essas outras questões, se traz esse diagnóstico, né, para se buscar ações em torno disso também, né? Só fazendo um aspas aqui, nós tivemos um caso de DRS onde a comunidade colocou como importantíssimo o tratamento bucal, né, a questão da saúde bucal. E aí, uma das ações importantes era a prefeitura viabilizar o tratamento dentário para aquela comunidade. E aí, feito o tratamento, que a gente sabia que tinha muito problema, né, a gente até tem a questão da autoestima, né, das pessoas, para poder dar continuidade. Da motivação. Enfim, tudo isso é decorrência, né? Exatamente. E é isso que a gente chama de sustentabilidade, né? Então, feito o diagnóstico, a gente passa para a elaboração de um plano. Então, à medida que o diagnóstico aponta que existe 15% de analfabetos, então o banco, o próprio plano de ação já demanda uma ação de alfabetização de jovens e adultos. Então, o diagnóstico ele tem ligação com o plano de ação. Então, você diagnostica que existe analfabeto. Então, naquela comunidade, um índice elevado ou um índice, né, de analfabetismo. Então, provoca-se uma ação de alfabetização de jovens e adultos. Então, é feito esse plano, isso tudo vai para dentro de um sistema, dentro do próprio banco, hoje disponível na internet, né? Vai para dentro do banco e é feita uma análise técnica, né? Se for uma atividade rural, passa por um agrônomo do banco essa análise para ver a questão de viabilidade técnica, né? Passa por uma análise de aderência para ver se o projeto tem aderência com aquilo que o banco está propondo e passa por uma análise também de viabilidade de mercado, viabilidade econômica mesmo, né? Então, inclusive, vem lá algumas informações sobre, por exemplo, o cultivo da uva, né? Daí o pessoal tem lá o DRS da uva como a decisão lá de projeto. Então vem uma análise de mercado sobre a questão da uva. Como é que a uva está no país? Como é que o mercado da uva está se comportando no mundo? Preço mínimo, mercados que compram mais, etc. Concorrência, todos esses detalhes. Para que dentro do projeto ele não vai indeferir. Essa análise não indefere, mas ela indica uma série de melhorias, né, e de ajustes de cuidados que pode-se ter dentro desse projeto. Então, feita essa análise, volta para a gente aqui o projeto e a gente entra então na fase de implementação. E aí, implementado, entra a fase de monitoramento
e aí acompanhamento, né, que é o que todo projeto tem. Enfim. Então, é uma metodologia que não tem segredo, né? Quem conhece de administração, conhece um pouquinho aí de elaboração de projetos, sabe que essas etapas são etapas básicas do projeto, não tem nenhum segredo, né? Ok, deixa eu passar aqui uma questão que o Eduardo Torres Martins de Laguna traz aqui para o Carlos. O Eduardo afirma, né, que o Estado de Santa Catarina está, aliás, ele pergunta, né, se o Estado está sabendo aproveitar seu histórico e potencial de desenvolvimento econômico diante dessa crise mundial, por exemplo. Em que medida, para tentar responder essa primeira questão do Eduardo, em que medida esse projeto, que vem desde 2007, obviamente, mas passou pelo período que a economia, de um modo geral, passou, que foi o período recente da crise, completou há pouco um ano, como é que isso tem repercutido? Há alguma interferência desses abalos em nível mundial e até nacional com relação à crise nos projetos locais? O banco recuou em alguma medida? Os seus parceiros recuaram? Como é que funcionou isso? Eu acho que numa situação de crise, a opinião minha também, né? Também não sou um especialista na questão da crise mundial, mas eu acredito que o que tira um país de uma crise ou tira uma situação de crise é você baixar a cabeça e trabalhar, né? E eu acho que nessa medida percebo, né, que o povo catarinense tem essa vocação, né, de quando precisa realmente ele batalha, trabalha, baixa a cabeça e trabalha, né? Exemplo aí de diversas crises não mundiais, mas ambientais, né, e que a gente vê uma recuperação fantástica das comunidades, né? E é claro que o DRS pode contribuir bastante, né? Nós estivemos aí já numa discussão com aquele público da região ali afetada de Blumenau, né, ali no Morro do Baú, em Ilhota, fizemos uma discussão buscando justamente com o público que a gente já atendia alternativas, saindo um pouco da questão da bananicultura, né, que é o nosso DRS lá, mas é uma atividade que fica naqueles morros, né, e algumas famílias não tendo mais o lote, né, a terra para trabalhar, a gente buscar alguma alternativa econômica, né, para que as famílias pudessem gerar renda, né. Então essa é uma discussão que o DRS traz, sim, é interessante. Agora é importante também dizer que a gente precisa rever, talvez, as nossas matrizes econômicas, né. Eu acho que quando a gente tem uma proposta de DRS como essa do Banco do Brasil, onde 80 casos são de DRS de bovinocultura de leite, isso chama atenção para que nós temos muito arraigado uma matriz econômica que é o leite, né? Nós temos vários DRS de mel também, né? Então, a gente ainda percebe uma certa dificuldade não uma certa dificuldade, mas assim, não vem muito em pauta, né, a discussão pelas instituições de novas matrizes econômicas, né? Então, também a gente precisa gerar novas matrizes, novos polos com outras atividades, para que a gente tenha mais alternativas e numa eventual crise a gente tenha mais possibilidade de sair dessa crise de forma mais fácil, né? O tradicional plano B, né? Exatamente. Ô Carlos, mais uma outra questão aqui que o próprio Eduardo também colocava. Os agentes públicos ou empresas, o setor produtivo, setor privado ou setor público, eles hoje estão cientes das suas ações nesse caso, quer dizer, da sua atuação? Você falava um pouco disso na primeira parte desse nosso programa, quer dizer, os parceiros têm se mostrado, sim, preocupados com isso, mas no caso especial em Santa Catarina, governos, tanto na esfera municipal quanto estadual, os agentes públicos vários e as empresas, as indústrias, elas têm consciência disso cada vez mais? Estão aderindo a esse projeto? Eu percebo assim que a adesão ela é crescente, né? Até porque existe uma necessidade imposta, né, pelo próprio mercado, pela própria comunidade. A comunidade, a sociedade em si tem discutido muito a questão de aonde os recursos devem ser aplicados, né? E espero que isso cresça muito mais. Países da Europa, 80% do recurso é discutido pela comunidade, né? No Brasil isso é bem diferente, né? Então eu acredito que por essa questão, eu acho que é natural que as próprias entidades e organismos comecem a se preocupar sim em fazer parte desses projetos de geração de desenvolvimento, assim como o Banco do Brasil também, e sinceramente tenho percebido que as entidades têm participado, né? A gente sempre, as reuniões há um tempo atrás eram
a gente não tinha muito quórum, mas hoje, cada vez mais, a gente tem a participação, a vontade das empresas de participarem aí. E o outro exemplo é dos convênios que a gente vem fazendo a nível nacional também, né? Que as entidades vêm procurando o banco e o banco também procura as entidades para se unirem e isso é crescente. Uma outra questão é essa que o Enéas nos dirige aqui, Enéas Sesconeto, obrigado pela sua participação também. Qual é a instituição, ele pergunta, que faz a qualificação dos projetos e das necessidades de treinamento dos participantes? Existe alguma universidade envolvida com esse processo? Qual é o perfil, digamos assim, das instituições parceiras nesse momento com os projetos no estado de Santa Catarina? Isso é construído de forma coletiva, né? A partir do momento que você coloca numa mesa, né, a discussão sobre uma determinada cadeia produtiva, cada um vai ajudar a contribuir com aquilo que pode, com o seu métier, com a informação que tem, aquilo que a sua empresa trabalha. Então, nós temos alguns casos, por exemplo, do Sebrae, que ele está junto com a gente, muitas vezes já está conduzindo projetos, né, onde o forte é a questão da consultoria, ele tem como indicar consultores, né, então ele auxilia na construção desses projetos, né, em determinados momentos, aqui e ali e tal. Muitas vezes o projeto, parte dele, é construído pela própria Secretaria de Ação Social do município, né. Quando envolve a questão agrícola, em muitos casos, a EPAGRE tem auxiliado muito com seus projetos, né. Então, não necessariamente é o banco que faz, né, mas ele põe na discussão e aí cada um, dentro da sua possibilidade de contribuição, vai lá e implementa, né? E aí, muitas vezes, por exemplo, quando se busca uma capacitação profissional, né, numa determinada atividade, como a bovinocultura de leite, aí precisa-se de ordenha, por exemplo, uma profissionalização na questão da qualidade da ordenha, né? Então, busca-se um parceiro, normalmente a EPAGRE, que tem essa capacitação. Em alguns casos, a Embrapa também tem contribuído. Inclusive, nós vamos ter agora um curso na região ali do meio oeste, todo feito pela Embrapa, todo construído por profissionais da Embrapa. Então a gente busca dentro das entidades o seu conhecimento para que ela traga a capacitação. No que diz respeito à capacitação especificamente para o DRS, nós temos um curso formatado pelo banco, né, onde a gente promove discussões, inclusive de como fazer a concertação, de como se chegar em consenso, de se trabalhar muito a questão do consenso, que é uma coisa difícil também. Né? Tudo isso é tratado nesse curso que o banco proporciona e que a gente convida os parceiros para participar também desse curso aí, do DRS. O Carlos, que é aluno do curso presencial de Ciência da Administração aqui da Universidade, pergunta qual é o tempo médio entre diagnóstico e a implementação do projeto. É possível ter essa medida, Carlos? Olha, isso varia muito da qualidade do projeto, de como que ele chega, né, dentro do banco. Né? O ideal seria que a gente tivesse o menor tempo possível para que o projeto já começasse a implementar. Em muitos casos, até, ele já está em implementação, está acontecendo e está em análise ao mesmo tempo. Né? A gente já está colocando ele em prática. Que ele se encontra, enfim. Já estamos colocando ele em prática e também fazendo a análise, fazendo os novos diagnósticos, chamando mais gente para fazer concertação. Né? Então, agora sim, o tempo ele varia. Tem alguns projetos que nós tivemos aí, entre idas e vindas, 6 meses. Tem alguns casos, 2 meses. Então, vai muito da qualidade desse projeto, do entendimento daquela equipe de DRS, né? Que nós temos uma cadeia produtiva, nós temos início, meio e fim, né? Nós temos a etapa desde aquisição dos insumos, de organização daquela comunidade, até a etapa de comercialização. Isso é fundamental dentro desse processo de cadeia produtiva. E que nós temos uma série de questões que envolvem a questão social e ambiental também, que precisam ser pautadas, né, dentre as ações previstas nesse plano de negócio. Então, muitas vezes vai o projeto, mas ele acaba faltando na questão da aderência, né, que eu falei na análise de aderência, acaba faltando uma informação ou outra, aí o projeto volta, retorna, a equipe avalia novamente. O importante é que ele seja construído com qualidade, né, e principalmente seja construído com a comunidade. Agora, como o foco principal desse projeto, né, Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, é oferecer uma complementação à formação, sobretudo dos alunos de graduação em administração, você aconselharia, se a gente pudesse ousar nessa medida, Carlos,
aos estudantes de administração que se aprofundassem nessa questão do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional sustentável, para eles que vão lidar com planejamento, com gestão, seja pública, seja do setor privado, é um horizonte interessante do ponto de vista da formação e da atuação profissional? Acredito que sim, como nós já conversamos aqui, né, é uma necessidade imposta pelo próprio mercado, né? Eu acho que todo administrador que se preze precisa entender um pouquinho de responsabilidade socioambiental, né? Entender que esse caminho ou esse ponto, né, uma hora ou outra, vai dentro de qualquer empresa ou de qualquer tamanho de empresa, vai surgir. Seja por uma demanda trabalhista, seja por uma demanda ambiental, enfim, de diversas formas isso deve se provocar. Então é importante que quem está à frente de uma empresa ou quem está atuando numa empresa entenda, claro, desse processo para que não seja pego de surpresa e para que, principalmente, a sua empresa seja mais bem aceita, né, com mais rentabilidade nesse mercado, né? Agora, nós estamos nos aproximando do final desse programa, o encerramento desta teleconferência, dentro do ciclo de teleconferências promovido pelo Departamento de Ciência e de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, do Centro Socioeconômico, e estamos conversando aqui com Carlos Werner Neto, que é o gerente de Desenvolvimento Regional Sustentado, é isso, né? Desenvolvimento Regional Sustentável aqui no estado de Santa Catarina. Carlos, para a gente encaminhar o encerramento assim, quais são as perspectivas que você vê agora? Quer dizer, a gente apresentava aqui o balanço do estado de Santa Catarina em 2009, falávamos de 202 projetos, né? Isso. Só no ano 2009, 48 mil famílias, mais de 48 mil famílias, de 182 milhões. O que vocês estão projetando para 2010? Aí, qual é a perspectiva, os outros ambientes e outras atividades produtivas que podem surgir a partir dessa atuação que começou em 2007, que estamos falando de pouco mais de 2 anos aí? A nossa grande expectativa, né, e o nosso trabalho no momento tem se pautado muito em fazer com que esses 202 projetos venham de fato a acontecer, né? Venham de fato a gerar melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? Venham de fato a provocar uma organização social, uma liberdade de comercialização, que é um dos princípios também do DRS, né? A gente ter as pessoas com liberdade para comerciar, tirando a figura do atravessador, possibilitando, né, que o produtor agregue valor e consiga aí obter o melhor preço, né, fruto do seu trabalho. Então essa é a projeção para frente. É a nossa projeção, é a projeção de melhoria da qualidade dos DRS, dos projetos que hoje estão aí em andamento. E aí, com certeza, eventualmente a gente tem surgindo aí um novo DRS e a gente vai lá, busca dar o apoio e tal. Ok, antes da gente encerrar, eu tenho a questão também do Rodrigo Araújo aqui, e que já foi referida, mas só para reiterar e para não deixar de a gente responder ao Rodrigo, que participa desse programa com essa possibilidade de interatividade. As grandes empresas têm auxiliado o banco nesse projeto, com seu know-how, auxiliando, por exemplo, as famílias no início das suas atividades? Como é que tem sido a participação mesmo? Só para a gente reiterar, até porque o Carlos já falou um pouco dessa participação dos parceiros, né, Carlos? Então, as empresas, elas, na medida de que elas têm alguma participação naquela comunidade, naquela sociedade, ela tem sido chamada também, né, pela própria sociedade. Muitas delas já fazem algum trabalho, então o Banco do Brasil que procura, né, conhecer melhor o projeto e busca potencializar. Eu acho que é um caminho que ainda tem que evoluir bastante, né? Eu acho que nós temos diversas empresas em muitas comunidades que podem auxiliar, sim, e auxiliar mais a geração de desenvolvimento, inclusive a discussão de novas matrizes econômicas. Mas acredito que isso é crescente, eu acho que tem tudo para cada vez mais as grandes empresas estarem contribuindo e participando. Ok, Carlos, eu prometi que a gente ia falar disso. Como é que as pessoas podem ter acesso a essa publicação aqui, esta nesse caso, especificamente do Desenvolvimento Regional Sustentável em Santa Catarina, mas outros materiais que a diretoria e a gerência nesta área do banco tem um endereço eletrônico, a página do banco? Como é que a gente pode mobilizar, sobretudo os alunos, porque uma das atividades que essas teleconferências provocam nos alunos é que eles produzam um trabalho a partir daí para validar a sua participação e a sua certificação com essa atividade complementar. Então, quem quiser se aprofundar mais, como é que pode fazer, Carlos? Com relação à revista, especificamente a revista que envolve todo o projeto, né, aquela revista anterior a essa, nacional, né? Isso, aquela outra revista,
a gente tem à disposição, e essa revista ela foi publicada com uma edição limitada, né? Ela foi publicada, primeiro a gente viu que teve uma repercussão boa, publicamos novamente, mas a gente tem algumas dessas lá, e aí nós encaminhamos para todas as agências, mas acredito que nas agências já tinha sido distribuído. Eu vou colocar à disposição o meu telefone, né? O telefone lá da superintendência, onde eu trabalho, que é o 3239-3000. Né? Isso em Florianópolis. Em Florianópolis. 48. Né? 3239-3000. Isso. E aí ali pode, quem quiser, quem desejar, né? Eu gostaria de ter e tal, a gente pode encaminhar via malote para o local e aí a pessoa pode colher. Mas o contato pode ser na própria agência do banco, na cidade onde a pessoa estiver. Pode ser na agência, com certeza. Aliás, todo o contato do DRS é construído a partir das agências, né? Que é a capilaridade que o banco tem, que a gente utiliza, né? Que é o caminho que a gente utiliza, que é o acesso. Ok. Suas considerações finais, sobretudo para aqueles alunos que nos acompanharam agora, que vamos assistir em quaisquer outras modalidades de recepção que esse programa permite, Carlos, só para a gente encerrar e finalizar essa sua participação, agradecendo, sobretudo, a disponibilidade para estar aqui conosco. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade também de falar um pouquinho desse trabalho que o banco está desenvolvendo. Existe uma necessidade de mudança cultural muito forte, né? Mas dizer que todo esse projeto, ele só se constrói, e isso eu acho que a gente pode levar para a nossa vida, a partir da questão de se ouvir as pessoas, né? Ouvir qual é a necessidade das pessoas, né? Então não se constrói nenhum desenvolvimento, não se gera desenvolvimento se a gente não discutir com a comunidade aquilo que ela deseja, quais são as suas necessidades. Muitas vezes a gente chega ao entendimento de que a melhor forma de desenvolvimento é através desse caminho. Só que a lógica da comunidade é totalmente outra. Então o que eu levo assim, que quando se fosse discutir, né, desenvolvimento e qualquer questão relacionada à RSA com uma sociedade local, se discuta com a comunidade, com a pessoa que vai ser beneficiada. E não se leve o projeto pronto. Essa é a dica que eu dou, né, que a gente tem essa experiência já de 2 anos e aí onde a gente aplicou isso bem aplicado, a gente colheu bons frutos, né? E agradecer mais uma vez, sucesso a todos os alunos aí, futuros empresários, administradores, né? E qualquer coisa, o Banco do Brasil também está à disposição de todos vocês. Ok? Obrigado. Ok. Quero agradecer mais uma vez ao Carlos Werner Neto, ele que é gerente de desenvolvimento regional sustentável do Banco do Brasil aqui para Santa Catarina. Agradecer a você que nos acompanhou ao longo dessa hora, desses 60 minutos aqui de teleconferência. E lembrar que se você acessar este ambiente, o www.oficinascad.ufsc.br, você pode sugerir novos temas, novos participantes, novas pessoas para se agregarem a esse projeto que tem a intenção de oferecer para você, estudante de administração, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância, uma oportunidade de ampliação de conhecimento, de complementação na sua formação profissional. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.